Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis e Carla Toscano Edições. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção, apenas 4 dias úteis. E ainda com a menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-ups, garantindo um melhor atendimento na otimização do seu fluxo de trabalho. E Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT Produções entrega qualidade de vida. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, Mas o conteúdo é de primeira. Então pega a sua bebidinha E vem com a gente! Olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, um imenso prazer estar aqui falando com vocês e cada vez mais trazendo um conteúdo de primeira. Então, antes de começar a bronca, vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Ative o sininho, compartilhe. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e cada vez mais a gente pode trazer mais conteúdo gratuito e de um valor que não tem como mensurar isso. E hoje, já eu vou estar mostrando para vocês, temos uma convidada maravilhosa, mas antes de apresentá-la, queria muito agradecer os nossos patrocinadores. Alfa Photobook, qualidade, 4 dias úteis na entrega e preço inigualável no mercado. Também gostaríamos de falar da nossa Assis, uma plataforma inteligente com follow-up sensacional e é dinheiro garantido no seu caixa. E falando de qualidade de vida, a gente não pode deixar de falar da nossa querida Carla Toscano, CT Produções, além de uma foto com qualidade, com certeza o seu tempo é muito mais precioso. Vamos deixar aqui todas as descrições, então siga lá. E agora eu quero apresentar para vocês nada mais, nada menos do que a nossa convidada maravilhosa, Tamires Guimarães. Uhul! Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer enorme. Eu vou apresentar um breve resumo dela aqui. Tamires Guimarães é uma fotógrafa renomada em São Paulo, especializada em capturar imagens de famílias e blogueiras. Com um olhar sensível e uma abordagem única, ela se destaca por registrar momentos especiais que refletem a essência de seus clientes. Sua paixão pela fotografia a levou a fundar o Estúdio das Estrelas, um espaço dedicado a criar memórias inesquecíveis. Além do seu trabalho no estúdio, Tamires também ganhou destaque ao participar do reality show Casa das Empreendedoras, onde compartilhou sua jornada profissional e inspirou outras mulheres a seguirem os seus sonhos. Recentemente, ela ampliou seu portfólio, oferecendo workshops sobre técnicas criativas de iluminação, explorando o jogo de luz e sombra para aprimorar as habilidades de fotógrafos iniciantes e profissionais. Com uma carreira sólida e constante evolução, Tamires continua a influenciar o mundo da fotografia com sua criatividade e dedicação, sempre buscando novas formas de contar histórias através de suas lentes. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, viu? E tenho certeza que a sua história, o seu começo, a sua jornada vai ser muito inspiradora para nós e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, gente, de verdade mesmo. Quero inspirar outras histórias, porque sei de onde vêm e aonde estou chegando, né? Que a vida é uma constante evolução. Sim, isso é muito bom. Aproveitando, conta pra gente, como que você escolheu a fotografia ou a fotografia que te escolheu? Como que é essa sua trajetória nesse encontro pela fotografia? Bom, eu era criança já e eu pedi pro meu pai que eu queria uma câmera fotográfica. Eu beirava meus 7, 8 anos. E aí ele falou que não, era muito recente ainda. Então eu pegava a caixinha de fósforo e a caixinha abre e fecha, né? E era o clique. Então eu brincava de boneca junto com caixinha de fósforo. Então assim, eu sempre trabalhei muito no meu lado criativo, desde criança. Eu não lembrava muito disso, mas meus pais sempre me retrataram isso da infância. E quando eu tive 13 anos, meu pai me deu uma Olympus, lembra aquela Olympus? Sim. E aí eu não conseguia fazer fotos maravilhosas, né?
era uma criança ainda. E aí fui evoluindo, mas a paixão foi nascendo. Quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer publicidade e propaganda. E aí me apaixonei muito mais e queria ir para esse mundo. Fui trabalhar numa agência de moda. Aí depois da agência de moda eu conheci um rapaz que tinha um estúdio de casamentos. E fazia casamentos, debutantes. E eu vi um quadro lá. E eu falei, como que você faz isso? Ele falou, fotografando. Falei, eu queria aprender. Eu achava aquilo surreal, sabe? E eu me apaixonei por aquele quadro. Eu lembro exatamente. Era um vestido de noiva pendurado. E, enfim, fiquei 4 anos trabalhando nesse estúdio como freelance. Fui trabalhar numa agência de moda. Trabalhava escaneando material, foto. Então, foi ali, desde a adolescência. Passei pela empresa, minha irmã, empresa familiar, né? A auxiliar administrativa e tudo. Mas a fotografia sempre teve um chamado muito forte na minha vida. Então, fiquei 15 anos como fotógrafa de casamentos e debutantes. Tive meu estúdio, cheguei a ter 21 colaboradores. Eu falo que é o meu defeito e a minha maior qualidade. Eu amo trabalhar com muitas pessoas. Então, eu sempre fui cercada de muitas pessoas. Hoje, no meu time, nós estamos indo para 17 colaboradores. Mais uma vez, eu já estou com a segunda unidade, que é lançamento agora de dezembro. A gente inaugurou no dia 18 de dezembro em Alto de Pinheiro, São Paulo, que é uma emenda no meu estúdio, de Osasco também, né? Que é mais para criança, gestantes. E lá em Alto de Pinheiros, profissionais, aniversários, gestantes também. E essa linha criativa exclusiva. Então, eu sempre atuei como fotógrafa. Não me conheço sendo outra pessoa sem ser fotógrafa. Há 20 anos. 20 anos, quer perguntar. 20 anos sendo essa cara de 15. Adoro. Quantos anos você tem? 37. Ainda é uma menina. Ainda é menina. uma menina. Tem muito. Comecei com 17 e foram longos anos até hoje. E eu quero que seja assim, o meu legado de vida até o meu adeus desse mundo, que seja dentro da fotografia. E o que você pode falar pra gente, que momento que você... Porque a vida da fotógrafa, da nossa vida empreendedora na fotografia, eu não sei se você tem filhos. Tenho. Tem? Quantos anos? A Laura tem 8 anos. Então. A Laura foi a chave da virada, né? Porque quando eu trabalhava com eventos, e era madrugada fora, saía 2 da tarde, chegava 5 da manhã, e eu sempre fui muito solista em deixar o pessoal em casa e fazer tudo acontecer. Quando eu engravidei da Laura, eu enfrentei muita dificuldade, né? Então, assim, até 7 dias antes de ganhar a Laura, eu tava fotografando o evento. E aí, depois eu voltei a trabalhar com 20 dias de cesárea, né? Cesárea que abriu, enfim, e tal. Mas eu sempre fui autônoma, né? Então, na minha jornada. Quando a Laura chegou, eu fiquei 2 anos e meio prestando serviço para uma outra pessoa. Comecei como fotógrafa, mas depois comecei como assessora e cuidava de tudo para ela. Falei, cara, eu tô deixando meu sonho para trás. E aí eu repensei... Pra viver o sonho de outro, né? E a gente às vezes faz isso porque a gente não acredita caminho, no nosso potencial, né? E aí a gente põe o nosso... A gente desvia um De pouquinho. lado, né? De lado, Sempre. põe na dúvida, né? É. E aí no ponto de interrogação. Ainda bem que uma hora eu falei, não, eu quero voltar pro meu sonho. E aí a Laura tinha nascido, eu falei, mas agora não dá mais pra voltar pra eventos. E agora, o que eu faço? Aí o meu esposo falou pra mim, por que você não vai ser fotógrafa de família? Vai fotografar suas noivas que tiveram filhos, oferece seu trabalho. Então, como tinha pastas e pastas, eu comecei a entrar em contato com todo mundo. E falar, agora eu não sou mais fotógrafa de evento, virei fotógrafa de família. E aí elas tinham essa liberdade que a gente tinha feito pré-wedding, casamento, aquela jornada de 1 ano, 2 anos. Pegamos essa intimidade e aí eu ia nas casas. Aí veio a pandemia, né? Foi nessa época. Foi nessa época. Mas, enfim, já tinha um relacionamento com as minhas clientes que me deram a oportunidade de estar com elas mais uma vez. Então, eu lembro as primeiras clientes que falaram, vem na minha casa, ó, esse aqui é o quarto da minha filha. Aí eu falei, vamos fazer aquela fotografia mais família, né? Lifestyle, vamos ali na janela e tal. E aí foi onde tudo começou. Só que aí a demanda começou a crescer e eu não tinha mais agenda para ficar rodando na rua. Então, São Paulo não tem condições, né? São Paulo não tem condições, via muito longe, saía de casa cedo e aí levava tudo, né? Vamos fazer um newborn. E aí, nesse processo, desce tudo, sobe tudo. E... 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, organizar as coisas tudo de novo. E aí, como? Aí, de novo, mais uma vez, a gente decidiu alugar uma salinha comercial. E era assim, pra ser assim, né? E era pra ser assim, mas o projeto de Deus era maior na minha vida. E a gente hoje tá onde nós estamos. Não sou sozinha. Além de um time, tenho um marido, um sócio que me apoia em tudo. Isso Foi é muito ele importante. Muito, muito mesmo.
Ele sempre tá junto. E depois de toda essa trajetória que a gente fala muito aqui, né? Esse podcast é muito para as mulheres empreendedoras, que a gente fala que a gente inicia sendo uma eu presa, uma eu equipe, né? Eu. A gente, eu tudo. Eu tudo. E a gente tem essas dificuldades de lidar, né? Com o Sim. empreendedorismo, a maternidade, a família, né? Isso. Porque aí você tá lá editando. É que você tem um homem que te entende e que faz parte do seu processo, Sim. né? Mas muitas mulheres não têm Não essa tem. realidade, ainda quer transar e a gente tá editando, não dá para vincular as duas coisas juntas. E aí a gente tem que entregar pro cliente. Mas essa é a realidade. É, a né? realidade, E o homem não vai entender que é trabalho. Não, né? pode Então, ser engraçado, mas quantas passam por isso? eu passei. É realidade pura. Então, você tá no telefone, você tá brincando ou você tá no Instagram. Não, você não tá trabalhando, né? Seu cliente tá tudo aqui, tudo seu tá aqui. Né? Então, é muito legal quando você tem uma pessoa do lado. Sim. Mas, trazer sua trajetória também, isso é importante, né? E nem sempre é flores quando a gente tem uma pessoa parceira do lado. Então, Não. E a força maior tem que vir de dentro de você. sim, você é porque a felicidade não tá no outro, né? A protagonista principal é você, É você né? mesma. Mas nesse encaixe todo, qual foi o momento em que você falou, agora a fotografia deu certo? Quando você caiu a ficha e falou, era isso que eu queria, deu certo e agora eu vou seguir meu caminho dentro. Quando a gente saiu dessa salinha pequena de 40 metros quadrados, que eu falo que eu fui meio que expulsa lá. Tinha Foi seu primeiro estúdio, essa sala? Foi o estúdio, Tá. né? Eu já tive Era em Osasco. escritório na Leopoldina, Tá. mas era de eventos. Tá. Lá em Osasco, não era Osasco, era já São Paulo, que é Vila dos Remédios, né? E eu aluguei essa salinha de 40 metros quadrados. E aí o projeto também foi crescendo, né? Eu falo, eu nunca pensei... automaticamente nunca pensei pequeno, sempre pensei no grande. Mas sempre querendo sempre ajudar o próximo. Eu falo assim, se eu tiver outra sala, eu posso colocar outra fotógrafa e assim sucessivamente. Quando a gente alugou essa sala, logo em seguida, a demanda cresceu, porque tinha criança e tinha adulto. Aí eu aluguei a sala da frente. Só que aí chegou uma outra empresa e alugou a sala do lado. E aí tinha 4 salas. E nesse impasse, ela também pegou a outra sala da frente. E aí não tinha mais onde eu crescer ali. Entendi. Então eu fui obrigada a encontrar um outro espaço. Que aí bom. eu achei um espaço. Por isso que eu Nada falo, é por acaso, nada né? é por acaso, é males na vida que vem para o bem. Eu falo, tem nãos de Deus que é sim pra gente, né? Isso. Que a gente só percebe talvez depois, mas a gente consegue, na hora você fala, fudeu. Fudeu. Fui na imobiliária chorando. Quero rescindir Tudo tá meu contra você contrato. naquele momento. Mal você Tudo, sabe que a e porta eu- tava abrindo, né? Fui para um espaço de 200 metros quadrados. E aí foi uma longa jornada, porque assim, né? A gente tem que ter a segurança também. Então eu fui para um bairro que eu não conhecia, mas fui mais pro centro de Osasco, montei um espaço grande e aí tive alguns assaltos ali. Só que antes disso, eu também aluguei a parte de cima. Então eu fiquei com 400 metros quadrados. Imagina, para quem tinha 40, tava em 400. Só que aí foram roubos seguidos. E aí eu No vi- seu espaço? No meu espaço. E aí, assim, eu não pesquisei aonde eu tava indo, que o desespero Aí faz, vamos voltar né? pra trás. Tinha seguro? De planejamento. Eu tinha acabado de comprar uns notebooks novos, não tinha colocado no seguro ainda, e aí foi embora, né? Eu tive um prejuízo. O cerca espaço de... tinha seguro? Tinha, não era para uma imobiliária lá, não arcaram com nada. Sim. Bom, enfim. Perdi. O que eu perdi mesmo, de fato, né? E aconteceu isso. Nunca foi assalto a mão armada, enfim, nunca foi isso. Sempre foi o que entraram, levaram. Mas por quê? Porque eu não pesquisei, não fui ver onde era e fui. Por isso que eu falo, planejamento estratégico, até pra onde você vai, é Fundamental, né? É que a vida às vezes nos leva e a gente nem olha a energia do local, né? Às vezes a gente não para pra pensar e às vezes você nem sentiu uma coisa legal ali, mas você tava tão ansiosa e que a sua visão fecha e você fala, tem que acontecer aqui. 400 metros, E às é vezes isso. você fala, Maravilhoso, É o grande, isso, né? É o grande, Chamava atenção, mas não era pra ser ali, né? E aí aconteceu, eu fiquei 2 anos lá. E aí nisso, quando eu tava descendo as escadas um dia, eu olhei pro meu marido e falei pra ele, falei, se isso aqui não é Deus na nossa vida, é o quê, cara? O que tá acontecendo? Olha o tamanho que a gente já tá, olha onde nós chegamos. Isso já tinha pessoas trabalhando, já tinha as fotógrafas pra cada setor, já tinha atendimento comercial, já tinha feito implementação de atendimento via CRM, pra ter os contatos dos clientes, já estava separando setor por setor. Mas eu ainda queria chegar aonde eu estou agora, que isso é coisa de, vamos falar, Sim. 4 anos atrás, né? Então... nós saímos dali e fomos para um bairro mais nobre, perto da matriz do Bradesco. E aí fui para uma casa muito elegante na Vila Campesina, onde eu também ainda continuo com uma unidade lá. E ali foi a chave do meu negócio. Ali eu vi que A virada. Ali foi a virada, porque eu podia estar num espaço menor, não era a grandeza, era a qualidade, era o atendimento, era coisa Organização, setorização, e aí, enfim. Aí eu vi que aquilo tudo, o prédio grande, não era tudo aquilo
que eu precisava estar num espaço menor. E hoje menor ainda, né? Hoje eu tô em 2 espaços, cada um tem 100 metros quadrados. E tá tudo tão perfeito, roda tudo tão redondo dentro da nossa linguagem, da nossa dinâmica. E aí foi assim que eu cheguei, aonde eu estou hoje. E agora, 18 de dezembro, inaugurei o meu sonho, que é a Unidade de Pinheiros, que lá é fundo de alvenaria, enfim, lá é minha cara, né? Você desenhou, do jeitinho que você queria. Desenhei aqui, né? E desenhei aqui no coração e o dia chegou. Tamires, quando que você percebeu realmente que o seu olhar fotográfico ele estava mudando, né? Mudando, atraindo clientes diferentes, né? Diferentes. Como que foi isso? Cara, eu posso falar de outro fotógrafo referência Pode, pra mim? lógico. Bom, meu sonho muito distante era o Gilmar, né? E enfim, eu olhava Que é de muita gente, né? Hoje, um sonho muito próximo, né? Sou mentorada, sou até tatuada, né? De Gilmar na vida, eu lembro quando você... Porque carrego pra minha história, porque foi uma superação ir até o Gil. Aquele sonho de que assistir... Gosta de assistir televisão e ver um artista, a pessoa né? pessoalmente, era né? ele lá. E enfim, quando eu fui me aperfeiçoando, eu fiz vários cursos de fotografia com vários nomes nossos fortes no mercado e de todas as áreas, né? Desde publicidade, desde maternidade, desde parto. E aí fui me aprofundando. Mas ainda faltava técnica. Não era só fotografia fundo no branco. Eu queria dinâmica. Eu queria trazer o externo para dentro criativo, do estúdio. uma coisa que vem de dentro, né? Porque Isso. a gente fala, né? Quando o Gilmar vem aqui, a gente fala... É muito mágico o jeito que ele fala, que ele vive essa fotografia, que ele tem essa vontade dentro dele. Não é pra qualquer um. Não é. As pessoas são privilegiadas. A gente acha que tem alguns que vêm aqui que são diferenciados, que a gente conta no dedo, assim, que você fala. A pessoa quando fala, ela vem com uma arte, que é o Nakamura, que é o Gilmar, a Jaque Gilson, a Gerardelli lá, né? Quando eles vêm aqui, eles falam de um jeito. Como se a arte... E a gente não é... A gente vive a arte, mas a gente não é aquela pessoa que para pra criar, que faz de um jeito que... Eles são diferenciados. São pessoas escolhidas, assim, da arte mesmo, né? Eu falo que a criatividade ela é um músculo. Quanto mais você exerce, mais E ele vicia, estica, né? ele vicia. Então, assim, quando eu não crio, eu me sinto triste. Porque eu gosto de criar. Então, quando... lá atrás, quando eu vi os trabalhos do Gil, eu falava, cara, é isso que eu quero. Eu quero trazer essa fotografia, essa linguagem, é esse sonho, essa fantasia. Né? Fora toda a experiência. E aos poucos fui trazendo. E aí, quando eu comecei a fazer blogueiras, quando falar fotógrafa das estrelas, né? E todas as minhas clientes são estrelas. Somos todos nasceu pra brilhar. Sim. Então, venha brilhar na minha lente, que tá tudo lindo, maravilhoso. E eu trouxe as minhas técnicas e comecei a fazer. Fiz o ensaio da Mirella, que é a MC Mirella, gestante. E aí, fiz com uma luz só. Fiz no fundo marrom, entreguei a minha arte ali e ficou lindo. E fiz Bia Miranda, fiz a Giovana, mais esse público da música, do funk ali. E aí depois veio outras influenciadoras. Que querendo ou não, é tudo meio blogueiras, ligadinho, né? são atreladas, né? E aí você começa a criar em cima dessas linguagens. Igual o último ensaio que eu fiz com a Giovana, que é a de rock, a gente fez um fundo clean branco, camiseta branca, calça jeans. Ficou tão lindo, é a foto que ela tem no perfil até hoje do Instagram dela. Então, quando eu vejo isso, ou quando as celebridades me encontram que eu estou no meio de outros eventos, Tami, tudo bem, já sabe. E eu sou referência como ensaio família, não sou referência como um ensaio de outro nicho que ela trabalha. Então, me vê como uma fotógrafa da filha, me vê como uma fotógrafa da família. Então, sabe que fez gestante comigo, aí tem um álbum, tem todo o processo. E, mais uma vez, quando eu uso o slogan Fotógrafa das Estrelas, é porque todas as minhas clientes são minhas estrelas. Todas podem podem brilhar nesse universo. Pode brilhar na lente de outro fotógrafo pra mim já também. é nítido isso. Quando a pessoa fala, não quer dizer que você só atende estrela e que é estrela. Pra mim, realmente é assim. Venha aqui brilhar. eu faço você brilhar, você se Isso. acender, você se amar, você, né? Traz isso. E é bom que você já se empodera antes de chegar pra foto, Sim, né? então por isso que hoje no meu estúdio eu tenho desde a maquiagem, a produção, são mais de 200 looks hoje para os clientes poderem escolher. Trabalho muito com empoderamento feminino, que é os ensaios de aniversário, e a gente tá trazendo essa magia. E hoje, entre ensaio de gestante e aniversário, entre as mulheres que passam, é o meu maior nicho, a minha maior demanda.
E aí tenho lá minha equipe de newborn, que é o atendimento especializado, que eu separei dentro do estúdio, também trouxe a linguagem do que eu quero, mas o meu forte mesmo é a criatividade. E aí eu trouxe uma campanha muito que deu um boom aí, foi a minha campanha de verão, que eu fiz uma gestante no estúdio, eu que criei tudo, desenhei o processo, fui pra 25, comprei tudo e fez... Deu uma de Gilmar. Deu uma de Gilmar. Não, e quando ele comenta, eu falo, era esse check que eu esperava. E ele manda, né, ali, arrasou, é isso, tal, enfim, né, tem todo esse... Se você vê que aquela pessoa que você sonhava, que era um sonho tão distante, se tornou um sonho tão próximo, e ainda comenta sobre as suas fotos, é que você chegou onde você queria, né? E não foi proposital, foi mandando pro universo e fazendo chegar até mim. E o que você acha que... Como que chegou a primeira pessoa... como que funcionou a primeira pessoa... O que você fez para chegar à primeira pessoa famosa mesmo? Embora todas sejam estrelas, né? Começou a atender pessoas famosas. Como que ela chegou? Você fez uma negociação, fez uma permuta? Vale a pena fazer? Não vale? Tem erros e tem acertos? Sim. Porque eu já fiz e deu muito ruim, mas já fiz, deu muito bom. Então, assim, é um acordo muito forte. Porque, querendo ou não são todos, mas muitos deles acham que às vezes a fotógrafa é até menor do que eles, né? E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, o que eu falo sempre pra quem me pergunta sobre isso, que é uma pergunta muito pertinente, né? Como que você... Primeiro eu comecei fazendo regional. Peguei a nails mais famosa lá da minha cidade e falei, quer fazer uma parceria comigo? É de graça, você faz o cabelo, faz a maquiagem, eu faço as fotos, você escolhe, mas não tava gestante, eu tava? Não, nem todas. Mas eu procurei sempre as que tinham mais engajamento. Tipo, poderia ter família, filho, alguma coisa. Mas podia ser uma profissional, podia ser uma gestante. Primeiro eu fiz o circuito regional ali do quê? Zona Oeste. Tô em Osasco? Vou procurar as de Osasco. Então, assim, a minha primeira influenciadora, ela tá comigo até hoje. Né? Que é a Nath Perrone, e a gente tá juntas, e ela tem hoje uma loja, já foi mãe, então assim, eu fiz desde o ensaio do aniversário, fiz o ensaio pra marca, fiz o ensaio gestante, fui fazer o aniversário de 1 ano da filha, e aí a gente passa a contar histórias, né? Então tá comigo até hoje. Depois disso, veio outras atrelados regionais. Eu acho que a primeira, assim mesmo... Vamos falar, eu já tinha fotografado o dono da Splash com a assessoria de imprensa, que eu fotografei a Lesha, mas aí são eventos, e aí fui como fotógrafa também, assessoria de imprensa, mas dentro do meu estúdio, acho que quando virou a chave mesmo, a primeira, assim, foi a MC Mirella que veio. Aí, foi a MC Mirella que veio primeiro? A Mirella, na sequência veio a Giovana. No primeiro, ela teve do segundo, né? Não, a Mirella tá com a primeira, que é a Serena, e quem tá grávida de novo agora é a Bia Miranda, né? Ah, que eu confundi. fiz a gestação dela no Caleb, que eu fui fotografar no Rio de Janeiro, no estúdio de uma amiga que conheci num curso, inclusive do CP. A gente se conectou ali, também um cara fantástico. E com a Mirella, foi negociação? Ou às vezes você teve que pagar alguma coisa? Ou... Não, esses artistas maiores, eles têm assessoria, né? E aí você tem que... Se você quer muito... A Mirella eu já queria fazer uns 4 anos também que eu tava tentando. E aí, quando surgiu a Mirella, a gente fez um contrato de prestação de serviço entre eu e a Mirella, porque você tem imagem, né? Você tem tudo tem os advogados ali juntos. É uma coisa muito séria, né? Você trabalha com direitos autorais de imagem, né? E é um artista. Então, quando a gente fez, teve uma negociação. E quando é acordo, a parceria é muito mais alinhado, né? E aí a gente teve isso, tá? E outros trabalham por parceria só. Só que depois disso, na Mi, agora, por exemplo, no Newborn a gente foi até ela. E agora eu virei uma parceira, já não sou mais. Não, mas aí você continua fazendo de graça pela imagem. Sim. Mas quando, por exemplo, teve o bazar, mas não é só ela que organiza, é a pessoa que vê e conecta, né? É que às vezes a gente pensa de graça, a gente fala no sentido figurado, mas o que ela traz pra você de retorno, isso é o seu pagamento, né? Mirella até hoje a gente tem um vestido que ela usou, e a gente chama de vestido Mirella. Todo mundo quer o vestido Mirella. Eu tive que mandar fazer 2 peças, do outro mais 2 peças, então já rodou muito, né? Porque assim, saiu muito, se tornou uma referência. E elas mandam até hoje, eu queria um ensaio parecido com o da Mirella, queria um ensaio referente da Mi. Então assim, ela trouxe essa referência. Eu sou apaixonada na Mirella, ela é um ser incrível. Quando a gente foi fazer um newborn na casa dela, que foi home, ela fez um banquete pra gente tomar um café da tarde antes de a gente ir embora. Então,
ser humano tratando ser humano como Poucas ser humano. pessoas fazem isso, né? Não, aí eu... Às vezes não oferece nenhum café. Só tenho que agradecer. Então, assim, depois veio Giovana, de rock também. Na minha inauguração, me mandou uma lembrancinha. Não foi, mas mandou uma lembrancinha. Porque ela tinha a festa da Virgínia na noite, então imagina. Ela veio competir. competir com a Virgínia não dá ainda, amiga. Mas ela me mandou uma lembrancinha. Mas, sabe, porque assim, a gente entra no âmbito familiar e a gente passa a ter um carinho por aquelas pessoas também. E vice-versa. Então, eu sinto que eu também tenho um carinho, que elas também têm um carinho por mim. Então, é muito bom, né? Lógico que, não falando dessas pessoas, mas o mundo também não é só um mar de rosas, não. Você vai bater nas portas e toda aquela porta daquela parceria você quer, né? Eu queria fazer a Bruna, da Ludmilla, mas, né? Eu ainda tô aqui embaixo, mas uma hora eu posso subir, mas existem contatos que já estão... né? Exatamente, uma hora vai linkar. Faça um network, eu acho que o principal de tudo... E não tenha medo, né? O não recebe mesmo. Não tá... O não, ele já existe, ele é o primeiro a vir. Mas você entrou em contato com a assessoria ou você entrou em contato com a... Não, aí já lá no link, todos os Instagrams tem lá, né? Manda mensagem e tal, tem o número do assessor. A maioria tem. Então, é uma dica até para os fotógrafos. Vocês querem... não custa perguntar quanto que custa a imagem daquela pessoa para dentro do seu trabalho. Mas desde que você também esteja preparado a fazer um trabalho... E saber quais são as regras, né? Para que eles dê continuidade ao seu nome ali. E saber ser discreto também, né? A gente não... saber até que limite que a gente pode expor, até que limite que a gente não pode. Porque eles... a imagem deles conta muito. Até hoje, por exemplo, eu fiz lá, eu criei um set diferente, tudo. Ela usou 2 fotos. Então, daquelas 2 que ela usou, são as 2 que eu também compartilhei e usei. Então, é isso. Porque quer dizer que é aquela mais gostou, galera? Assim, a gente... que ela mais gostou. Como você falou, tem que respeitar. Então, se você passa dos limites, você tá fora também. Independente. Quer falar muito dela? Tipo, não é o caso, não é isso, né? É só uma imagem já diz tudo. Todo mundo pergunta, ai, mas eles como são? É gente boa, não sei o quê. São pessoas maravilhosas. Como você tá se comportando? Você é reflexo daquilo que também você tá se comportando e você recebe em troca. Então, eu não sou uma pessoa que invade a privacidade de ninguém, mesmo estando dentro da casa dos artistas. E eu sei o meu lugar. E você participou do reality, né? Da Record. Sim. Que é o reality dos empreendedores. Se chama Casa das Empreendedoras. Casa das Empreendedoras. Como foi esse convite? O que era a proposta? O que você cresceu lá? O que te avançou? Você acha que a sua imagem melhorou lá? Ou você acha que lá foi mais para você aprender? Ou você acha que isso ajudou na sua carreira? Conta um pouquinho desse... Bom, a Casa das Empreendedoras começou com um anúncio no Instagram, né? De uma apresentadora. E eu me inscrevi. Depois de algumas semanas ela me ligou, marcou a primeira entrevista. E aí depois eu passei para a segunda fase. E aí essa segunda fase era feita pelo pessoal junto com assessoria de imprensa. E aí fizeram várias perguntas sobre meus dias, faturamentos e como que era, se eu tinha equipe, se eu era sozinha, como que funcionava. E aí, na terceira vez, eu fui chamada aqui para vir para Vila Madalena. Ia ser em Lençóis Maranhenses, não ia ser aqui em São Paulo. Depois mudou, achei muito legal, porque aí veio para São Paulo, já era algo da minha raiz. E vieram muitas de fora, teve uma que veio de Portugal, brasileira mesmo. Tinha quantas pessoas? 20 mulheres. Bastante, né? 20 mulheres, bastante. Fiquem uma semana com 20 mulheres. É só uma semana? Foi um desafio. Uma semana, foram 7 dias. 7 dias de gravação intensas, assim. A gente começava cedo também, às vezes acabava 4 da manhã. E o que tinha que fazer lá? Qual era a proposta lá? A gente tinha ia para um set de gravação, inclusive, que é onde a Ivete, Thiago York grava aqui em São Paulo, que é na Frade Coutinho. Gravava lá, no auditório que tinha lá, por conta de áudio, tudo. E aí lá era como se fosse um programa que aí lançava os desafios. Então, por exemplo, teve o desafio do Brás. Você tinha que ir pro Brás comprar roupa que contasse a sua história com R$100. Nossa. E aí você ia pro Brás, ai, que bom conhecer o Gilmar. Time. Que bom, né? Eu usei meu lado criativo. Depois você ia pra Paulista e tinha a turma que ia pra Paulista e a turma que ia pra Faria Lima. Mas não era só fotógrafa? Não. Era mulheres empreendedoras. Conheci a Letícia, que é uma das ganhadoras do reality, que ela é franqueada da ReHap e lojas de shopping, então ela tem várias franquias. Eu dividi o quarto com ela, uma mulher fantástica. A Daiane também, que é uma sexóloga. Então, tinha dentista, empreendedoras, advogadas. A Paty Lobo, que é da parte de fábrica de bronze, que é lá do Recife. Enfim, eram muitas mulheres
a doutora Camila de Anápolis. E aí foram muitos mindsets diferentes ali, né? E foram 7 dias intensos de gravação, disputa. E aí valiam... assim, como se você ganhasse até chegar à reta final do programa para você poder ganhar. O que foi bom esse programa para mim? Ele me trouxe autoconfiança para poder falar um pouco mais em público, para mostrar que minha história também é linda, que eu sou uma superação, que minha filha mudou minha vida, olhar para mim como mulher e saber que eu incentivava outras mulheres. Então, assim, o que eu trazia dentro ali? No primeiro dia eu tava muito bloqueada, porque eu tava achando que era uma coisa muito... Tinha que ter cronograma, tal, não sei o que. Depois eu falei, que isso? Vou me divertir, né? Vou me divertir. Aí eu liguei o botãozinho e falei, vou me divertir. Então, assim, eu cantava, a gente teve a festa que a gente teve que escolher uma artista aí, né, alguém, pra contar a história. Então, eu escolhi a Marta do futebol brasileiro, então tive que me vestir de futebol brasileiro. Aí se vestiram de Hebe, Rita Lee, enfim, inúmeras mulheres, Michelle Obama. E aí foi incrível. E aí eu vim com a Marta por história de superação, aquela coisa que o homem só pode jogar a bola, né, que ainda é um tabu a ser quebrado ainda, né? Mas que ela saiu da pobreza, da escassez, transformou a vida dela, da família dela. E hoje, ganhadora aí de vários prêmios. Bola de ouro. Bola de ouro, uma mulher, né? Uma mulher. Então, eu quis representar ela porque me conectei muito com a história dela e trouxe tudo isso. E a força da mulher resiliente, né? Então, é sobre isso. E aí foi que eu participei desse programa, eu trouxe tudo isso. E aí eu falei, não, minha história é linda, eu quero compartilhar, eu quero evoluir, eu quero transbordar. Então, quando eu cheguei num momento de transbordo, eu falei, agora eu quero vir dar os meus workshops. Eu quero poder ensinar, eu quero poder falar. E falando em workshop, você tem explorado muito o lado, né? Luz e sombra, muito. E aí você transformou isso, né, em workshop. Como é que foi isso? Como é que foi essa paixão? Você sempre gostou de luz? Você fotografava com luz natural no começo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Meu começo era uma negação. Era cortina fechada, fotografia, aquela linha preta na frente. Falava, meu Deus, por quê? E aí, eu não sabia nada, né? Então, quando eu comecei no estúdio, que eu aloquei um primeiro estúdio que não era o meu pra poder fazer o ensaio de gestante, ainda era aquela saia de tule, aqueles top com flor, tal. Quem nunca, né? A gaiola, né? E era lindo, maravilhoso, né? Aquela coisa que você olhava. Aí eu fui e era só uma sombrinha e a luz ali. Então eu não sabia que a gente tinha que ter toda a fotometria alinhada e tal. Era só apertar o botão. Era só apertar o botão, né? Pra quê? Vamos estudar. E aí foi onde eu fui encontrando minhas dificuldades. Já no primeiro ensaio, já olhei pro Rafa, meu marido, e falei assim pra ele, meu, tá uma bosta, cara. O que eu tô fazendo? Isso não é pra mim, aqui não é essa linha e tal. Falei, vou ligar uma contínua, né? Porque aí manda direto e não tem o erro, faço fotometria na câmera. E ele falou, meu, mas... Cara, você gosta desse negócio de estúdio e tal? Por quê? Porque eu sempre gostei da publicidade, do momento, do negócio fashionista, né? Por mais que hoje não é o meu forte, e eu trago muito lúdico pra dentro do meu estúdio, que hoje eu tô trabalhando muito com colorido, luz color, e tô pintando o set lá dentro, eu queria muito isso. E aí eu fui estudar. E aí foram praticamente 6 anos estudando. Então, vamos lá, de curso, já gastei uns 120 mil reais investido em treinamento. E é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque ninguém me toma, conhecimento é aquilo que ninguém te toma e não me toma. E aí, você consegue criar e ir mais longe, né? Consigo. E aí a luz, sombra e muitas coisas eu fui descobrindo sozinha dentro do estúdio. Semana passada eu fiz uma luz tão linda, com balão, que, né? E eu joguei pra trás, ela rebateu, ela veio com um recorte tão perfeito que eu falei assim... Caramba, você vai ser mais usada. Tá vendo? E é isso, e você vai sempre descobrir uma luz nova dentro do estúdio, né? Porque às vezes você posiciona num ângulo diferente, sai do 45 graus, às vezes eu me desafio, falo, não, vou sair da minha zona de conforto. E às vezes também pode dar ruim, não vai ficar legal. Sim. Aí você fala, não, isso aqui tá um descarto. E quando eu evoluí pra mim mesma, e aí foi onde eu quis transbordar meu conhecimento, eu falei, primeiro eu vou fazer meu primeiro mini workshop. Aí eu fiz gratuito e dei lá no meu curso, no meu estúdio de Pinheiros. E aí eu chamei 4 fotógrafos, e aí dei pro meu curso. Agora o meu segundo é agora dia 30, o meu máximo é 5 alunas. E aí tá vindo um pessoal até do Rio Grande do Sul.
e eu tô muito feliz por isso, que já tá chegando, falou que só o primeiro de muitos que eu quero poder... compartilhar, né? E aí eu faço na câmera o real. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo para editar e eu tenho um editor hoje no meu time. Então, a minha entrega é na câmera. Eu quero que você clique, eu clicava. Por quê? Porque eu falava assim, é só uma pele, um ajuste, limpa o fundo, a foto tá pronta. Então, hoje o meu método é fotografa, mas fotografa a sua entrega real na câmera. Seja faz. Para de só se apegar à questão do edição, Photoshop. né? Até o próprio Gil fala, nunca foi só o Photoshop. Você tem que ser criativo e você tem que olhar aquilo ali e fazer aquilo de fato acontecer. Então, dentro do estúdio, hoje a minha técnica é você entregar 99% já no seu clique. Ah, você quer com luz colorida no fundo? Então, coloca a luz colorida no fundo, põe a primeira na frente e faz o negócio acontecer. Então, e as minhas clientes buscam muito o lúdico, borboleta, asa de anjo, aí depois, ou quer um cleansão de terninho e tal. Então, todas as entregas de todas as linhas, eu tenho para um público de nicho de mulheres, que é 99,9% hoje do meu alcance, né? Mas o workshop é essa paixão. Eu quero que as pessoas conheçam que a fotografia transformou a minha vida, né? Não só a minha vida. Hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu comprei meu terreno, a gente tem meu carro, minha filha estuda. E é tudo através da fotografia. Então, às vezes as pessoas já acham que é impossível. E acha que foi fácil também, rápido, né? Ah, não é. São 20 anos, né? E aí já foi ter uma XS, né? Uma T5i, sem carro, né? indo de metrô para atender o cliente. Né? Não tinha Uber, né? Pedia pro meu pai me levar. Já teve essa fase, né? Um amigo de moto, me leva a fazer um evento ali e tal. Já teve, então passou. Hoje, para estar dentro de um carro, sentada, porque eu luto há 20 anos por isso. Né? Então, o meu conforto é... E vou falar pra vocês, eu trabalho de segunda a sábado. O meu único dia de folga ainda é o domingo. Aí a equipe ainda aqui funciona, né? Por mais que eu tenha os colaboradores. Mas se você é o coração da tua empresa, você não pode parar de bater. Porque é o coração que pulsa. E agora, como é que você vai fazer com essa distribuição de 2 estúdios, né? Lá e aqui. Aqui só a equipe fotografa, vice-versa? Como é que é? Eu tenho desmembrado. A equipe de Osasco é a equipe de Osasco, a equipe de Pinheiros é a equipe de Pinheiros. Então, lá eu tenho em Osasco 2 fotógrafos, uma assistente, uma maquiadora e meu time do comercial. O único que é unificado é meu time do comercial, que atende as duas pontas. Unidades, tá. E aí, lá em Pinheiros, eu tenho uma fotógrafa, uma maquiadora, uma comercial que tá lá, que atende o final do cliente, o pós. E eu ainda, porque eu quero estar mais presente na minha unidade de Pinheiros por conta dos workshops e dos meus trabalhos exclusivos. Então, tem um pacote hoje que chama Deus Artemis, que é um pacote que é feito comigo dentro do meu estúdio. Aí eu tô dando prioridade para atender em Pinheiros, que é lá que eu tenho todas as ferramentas que eu quero trabalhar. Não que Osasco não tenha. O seu cliente tem a opção de fazer mais barato com a sua equipe e mais caro com você? Tem. Tem um pacote. Na verdade, assim, o primeiro pacote é o meu e aí os outros é junto com a equipe, né? Quanto geralmente custa um ensaio com você? Comigo, tá em torno de 3.200. O gestante? Isso, o gestante. Aí, se a cliente quer um empoderamento boss... E a quantas fotos? Coisa, são 50 fotos. Mas aí ela também recebe todos os links, todos os cliques também. Sem edição? Sem edição no material dela, legal. do bruto. Ela leva. Aí, nesse pacote, tem as 5 produções, são 5 horas, tem coffee break. Nossa. A gente fica junto um dia inteiro. E ela escolhe as 5 produções, a gente já antecipa isso antes. E aí ela tem um quadro e um albinho. Eu sou cliente da Alfa também. Alfa! A Tânia bem me conhece já. E aí eu tenho lá um albinho. Aproveitar, vamos falar, né? É imbatível, né? E agora eles estão com os quadros MDFs. Maravilhosos, muito. Né? Não, adoro. Você já viu a impressão brilho deles? Do brilho? Já imprimiu alguma coisa? No MDF? Não, também, no álbum também. mesmo, Álbum. Já viu o álbum brilho? Sim. Eu saio muito a minha linha no fosco, né? Fosco lá. Mas já viu o bastante. brilho? Faz um teste. Gilmarzinho pode te contar isso. Foi surpreendido. É porque a gente tem aquele preconceito do brilho. Do brilho, mas todo mundo tem. Mas Aí quando você eles- pega na mão, E aí eles fizeram um trabalho. Eles fizeram um trabalho há pouco tempo com o Gilmar, com tudo em brilho. Quando a gente chegou lá e olhou, gente, é impressionante. Dá uma valorização que nem a gente, nem o Gilmar esperava. Tá vendo? Então eu também não tava esperando. Vou fazer o teste. É bem legal. Fica muito legal. Não, muito os legal álbuns mesmo. são muito bem elaborados. É muito bom. A impressão Qualidade é é muito ótima. ótima. A entrega, o preço. prazo. A entrega, o preço. A entrega É que também pra é mim a sensacional. entrega ainda me impacta, porque assim, 4 dias úteis, ninguém faz isso pela gente. Não. Dá um tempo absurdo de você, além de
de você agradar o seu cliente porque você entrega mais rápido. Se qualquer coisa acontecer no meio do percurso, você tem um tempo enorme ainda para ter ações corretivas e tudo mais. E a gente tá vivendo num momento de imediatismo, né? Então, o tudo é cliente pra não ontem. tem muito momento de espera. 30 dias, tem uns que entregam 30 dias? A gente tem uma máquina de impressão de 10x15 lá no estúdio que eu comecei a implementar também. Às vezes ali no final de um smash, mais para as crianças, no final de um smash, de um newborn, para cliente já ter acesso àquilo, não só no digital, né? Eu ainda acredito muito nos álbuns, né? Ah, também, é coisa mais linda, não tem Eu amo preço. de paixão e nos quadros também. Eu acredito muito nessa entrega. Eu meio que martelo isso no nosso pós-venda para os nossos clientes. A entrega, não só por ser um produto que agrega valor para o nosso estúdio, mas sim uma memória impressa para cliente pro resto da vida, né? E aí a gente tenta trabalhar isso. É uma joia, né? É uma joia. É uma joia. Tamires, o que você considera indispensável, né, para você até falar para os nossos ouvintes, para quem está começando, né, e quer começar de uma forma correta e quer se identificar, porque muitas vezes as pessoas começam, mas elas não sabem nem o que elas querem, nem o que elas gostam dentro da fotografia, né? Qual é a sua dica para a pessoa se encontrar e começar no caminho correto? Primeiro passo, vamos lá. É muito sobre gestão isso, né? E é um assunto que eu acho que os fotógrafos estão em busca nesses últimos tempos. A galera vem me pedindo o curso de gestão. O Gil ontem fez uma live, né, do fotógrafo vendedor também, que envolve ali um pouco dessa prática. Primeiro, a organização. A organização é fundamental dentro desse processo. Após isso, eu acho que definir o nicho. Escolha para quem você quer falar. Porque não adianta você querer falar para todo mundo. O mundo inteiro não vai te ouvir. Então, o que você tem que definir? O nicho ou o público? Por exemplo, nicho público, aliás, gestante, vou falar para mulheres, porque às né? vezes a pessoa pode atender tudo, mas ela tem que focar no que ela mais quer, né? Tem que focar, porque exato. senão você não vai ter resultado. Exato. Quando eu passei por esse caminho, então por isso que eu falo, né, que é uma dica boa aí para se guardar. E quando eu decidi trabalhar com mulheres, eu sabia que elas eram mães, e umas que não são mães fazem aniversário, os que não fazem aniversários fazem um ensaio profissional. Então eu decidi que era só mulheres. Então a minha mensagem não é voltada para os homens. Olá, feliz Dia dos Pais, esse é um dia muito incrível para você. Por mais que a mãe às vezes traz o pai pro Dia dos Pais com o filho, é ela que compra, né? É um presente para a família dela. Então eu escolhi a mulher. Então ali quando eu falo para gestante e para aniversário, que é o meu maior público, né? Meu público-alvo, a mensagem é para elas. Então, o que a gente faz? Anota a data de aniversário, né? Pede a indicação da amiga, tem toda a parte da organização. Então, voltando aqui, eu decidi trabalhar com gestantes e o aniversário, que é o meu público maior. Decidi um nicho. Então, fui lá, me organizei. Organização, vou falar para esse público. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho cliente, eu vou pegar modelos e vou fazer modelos. É para gestante? Vou chamar minha prima grávida, minha amiga grávida. Vizinha, quantas? Né? Gente, até hoje, as parcerias são ensaios, em trocas. Às vezes, de fazer um ensaio diferente para mostrar, porque o cliente não vai aceitar algo que ele nunca viu. Então, eu chamo uma parceria. Você aceita? Tô precisando fazer um catálogo diferente. Nem toda hora é só ganhar. Ah, não vou, não tá pagando. Ah, não faço. Aí, então, eventos. Eu parei definitivamente com eventos. Eu só faço alguns quando realmente falo, poxa, mas você fez todo o acompanhamento. Vai lá na festinha de um ano. Eu falo, olha, não sou eu que faço, mas eu vou levar meu time, tá bom? Então, assim, se você quer fazer eventos, poste sobre eventos. Exato. Se conecte com aquilo que você quer mandar mensagem. Tanto E pro universo... as pessoas aparecem também aos outros meios, né? Porque eu também sou focada só totalmente em newborn. Aí um monte de gente falava, mas você não faz gestante? Não, eu faço. Faço. Mas você quer fazer? Aí já mandava o antecipa. Ah, você não faz acompanhamento? Faça. Aí quando você vir aqui depois do newborn, eu te ofereço acompanhamento. Isso. E assim vai. Mas tem que focar, porque se você pode fazer tudo, a festa. Pode. Deixa a festa pra você depois do newborn, você Até pensar hoje, na festa. gente, eu faço festa assim, ó, de influencers agora. Eu vou fazer uma dia 31, vai começar 9 horas da noite, vai acabar 5 da manhã. Também você faz? Eu faço, estrategicamente também pra network. Então, assim, o melhor network você é a vai estar festa, lá né? dentro, né? Eu estou lá, tem outros influencers ali, que às vezes eu só conheço pelas redes sociais, que eu já mandei mensagem, e nunca viu minha mensagem, porque são inúmeras mensagens. Mas tá ali. E é segredo? Não, é o que eu faço. E eu digo, faça também. Tenha um bom trabalho, um bom catálogo, para quando a pessoa entrar nas suas redes sociais... Conseguir ver, né? Conseguir ver e ver que você se conecta com a pessoa. Eu tive uma influenciadora agora que recente
falou. Conheci num evento também, convidei ela pra fazer ensaio. Ela falou, poxa, quando eu entrei no seu Instagram, eu já me conectei com as fotos, mesmo só vendo grávida, ela falou. Não tô grávida, tal, mas queria fazer um ensaio meu. Você faz? Falei, faço. Quando eu fiz, ela falou, poxa, era isso que eu queria. Você tem a técnica da luz que eu queria. Você fez assim, fiz as flores no peito, a calça jeans, sentada, joguei uma luz laranja atrás. Ela falou, cara, era isso que eu queria. Pronto, foto no perfil do WhatsApp lá, do Instagram com 1 milhão de seguidores. Sim. Então, é isso. Então, você tem que se organizar. Eu acho que o que falta, às vezes... Focar, né? É focar, é estar perdido. Faz um cronograma, sabe? Igual você falou sobre meditação, quando você falou... Hoje, sempre estou tentando sair da minha casa, fazendo minha oração e falando... Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. O meu dia vai ser assim, assim, assado. Mesmo que não saia tudo como eu planejei, né? Porque o universo, ele manda uns momentos ao contrário daquilo Às vezes você tem que sair daquele... caminho, mas às vezes você tá você sabe, num mas você caminho sabe até... que tem que ser feito, né? Então assim, às vezes eu vejo assim, vai e não fala com ninguém, não se conecta com ninguém, e aí vai cair aqui a cliente, ou vai cair aqui o influencer? Não vai. Então eu falo que sempre é muito importante você desenhar o que você quer. Eu ainda trabalho com papel e caneta no caderno. Eu também. Eu escrevo. E eu, por exemplo, quando... essa daqui foi, essa daqui foi, essa também foi. Escreva o que você deseja. É uma influenciadora? É uma parceria regional? É alguém que você tá de olho? Manda mensagem. Igual eu falo, a Missy Mirella demorou 4 anos pra chegar na minha vida, mas eu, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu mandava mensagem. Oi, quer fazer ensaio do seu aniversário comigo? E eu nem tinha toda a estrutura que eu tenho E nem hoje. ela era tudo isso também. Então, é sobre isso. E às vezes as pessoas têm medo de arriscar. Nós falamos, né? O não, ele já existe. Então, estamos aqui para tentar. Somos todos tão iguais. É verdade. Só nos colocamos em posicionamentos diferentes. E nos movimentamos, né? Precisa se movimentar, né? A minha mãe falava uma coisa para mim desde criança. Ela falava, Samires, todo ser humano é igual. Temos as mesmas necessidades. Todos vão ao banheiro, tá? Só é o que cada um se comporta perante a sociedade. Quem é você quando ninguém tá te vendo? Exato. Como que você se porta perante as pessoas? E eu tento tratar todo mundo como eu gostaria de ser tratada. Eu só tenho... nossa, você só tem sucesso. Não. Ontem eu gravei um stories no meu pessoal, cheguei em casa, minha mãe tá passando por problema de saúde e tudo, e ali eu vi um ser humano que sempre me deu força precisando de força. Então, aquela também era uma empreendedora de sucesso. Como hoje tá aqui, também sou uma empreendedora de sucesso. Né? Por que eu fiz o curso do Gil e a tatuagem? Porque eu tava E se você passar por uma dificuldade no meio desse caminho, você não deixou de ter sucesso. Não. Você só passou por um perrengue que você vai contornar e vai te dar mais força para fazer mais sucesso se bobear, né? Quando eu fui no curso do Gil me conectando tanto com essa história que eu desejava tanto, eu tava com síndrome do pânico na época, porque vinha a parte da pandemia, os clientes iam no estúdio com seus maridos fazer o ensaio gestante. Quando eu era no newborn, a pessoa já tinha falecido. Eu passei por tantas situações, tive ligações de dentro do cemitério, de padrinho de criança, me ligando pedindo todas as fotos do ensaio, porque a criança estava sendo enterrada. Aquilo marcou a minha vida. E eu falo, a gente não trabalha só com fotografia. Isso daqui são memórias para sempre. Sabe quando que essa mãe vai ver esse filho? Dependendo do que ela acredita, no dia do encontro final, através de uma mensagem de uma outra religião. Mas isso mostra o quanto o meu trabalho é primordial. Sim. E eu falei, ele falou, eu queria comprar. Eu falei, não, eu vou te dar. Você não precisa comprar nada. Era um padrinho chorando do outro lado e eu chorando do lado de cá. Por quê? Porque aquela história tinha se encerrado na Terra. Quando o ser humano entender que não é tudo sobre dinheiro e que as coisas vêm... A segunda episódio que a gente grava fala a mesma coisa. Que as coisas vêm até nós, pelo que a gente exala para o universo. O Patrick falou isso numa palestra na Album Summit. Ele falou... médicos salvam vidas, nós salvamos memórias. É verdade. Porque ele mostrou, foi na época do Rio Grande do Sul, ele mostrou que ele é do Rio Grande do Sul e ele mostrou que ele pegou a câmera dele, ele pegou as coisas dele e ficou sem trabalhar, mas ele foi ajudar pessoas. E as pessoas, ele registrou fotos que as pessoas só queriam ir pra casa pegar foto, aí ele filmou, aí a mulher achou a foto, aí a foto não tinha molhado algumas, e ela começou a chorar, agarrar, ai, minha foto é que é a época do meu ex-marido, aí começou a lhe mostrar, todo mundo chorava, porque a mulher se preocupava mais, eu preciso pegar as fotos, minhas fotos dos meus filhos, e bem com ele. Sim, eu tive uma cliente que foi morar pra lá e ela falou que o álbum dela ficou na sala, né? E perguntou se eu ainda tinha, mas era um casamento, de 10 anos atrás. Eu não tinha mais acesso aos materiais. Já aconteceu. A gente tem muito contato e muito fluxo de cliente. Imagina, eu atendo, por ano, e vamos colocar 1.500 famílias. É muita gente. Na época de casamento, a gente fazia 2 a 3 casamentos por final de semana.
numa longa jornada aí de seus 15 anos. Então, foi muita gente, é muita história. Eu acho que minha filha fala assim pra mim, quando a gente sai: mãe, algum dia a gente vai sair que você não conhece alguém? Você não vai conhecer. Ela é tipo eu, né? Se você não vai Eu sou conhecer... aquela que eu converso com todo mundo, todo mundo assim, você conhece todo mundo mesmo? Eu fiz um aniversário esses dias, tinha muita gente, né, amiga? Aí meus próprios amigos falavam assim, não, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece todo mundo que tá aqui? Aí eu falei, conheço. Todo mundo mesmo? Eu falei, sim. Ela, mas eu que moro aqui em Vinhedo há 30 anos, não faço um aniversário com tanta gente. Mas você vê porque como são as coisas. Me relaciono com todo mundo. É relação. E às vezes as pessoas se sentem tímidas, tudo, mas diga um oi. Às vezes a outra pessoa vai puxar a conversa com você, não precisa nem ser você, né? E são memórias, a gente resgata memórias, né? Memórias que não voltam nunca mais. Já tive gestante que foi lá fazer o ensaio pela segunda vez, porque na gestação já tinha perdido o primeiro bebê, e aí eu fiquei até assim de postar, mas ela postou, e depois ela foi lá e ela postou o segundo e falou, estou vindo pela segunda vez agora, e agora marcou o newborn, então deu tudo certo, e vai contar através das nossas lentes. Então eu me sinto honrada, né? E por isso que eu falo assim, que eu nunca desisti. Eu quis uma época na minha vida entender por que eu escolhi essa profissão, né? E fui fazer constelação familiar, e fui, enfim. Amo. E aí, entendi por quê. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosto de registrar para sempre a minha presença em algo que seja para aquela pessoa que se conectou comigo. Então, por isso que a fotografia veio para mim. Porque é algo que é marcado para sempre. Então, por exemplo, eu perdi um irmão quando ele tinha 21 anos de idade, né? E eu só tenho uma pasta com as fotos dele, né? Eu criança com ele, as cartas que ele escrevia para mim, tudo. E eu falo, toda vez que meu coração aperta, que eu precisava me conectar com ele de novo... Era com a foto. Era com o raio da foto dele linda ali olhando pra mim. Parecia que ele estava olhando nos meus olhos. E a cada momento que eu estava vendo a foto em dias diferentes, parece que o olhar estava diferente. E era só a mesma foto, 30x40, que minha tia imprimiu bem grande, ele olhando pra frente, assim, pra mim... Não era pra mim, né? Ele tava olhando pro fotógrafo, né? E, enfim, eu era uma criança na época. Mas eu vejo, né? A pupila, o desenho dos olhos, a cor dos olhos. E eu olho e me conecto lá naquele profundo da saudade. E que bom que tinha aquela foto pra você estar em contato com ele, né? Era uma 3x4, que virou uma 30x40. Nossa, que legal. E que até hoje, né? Você vê, eu falo que, assim, é aquilo que me conecta e a saudade que ficou dentro do meu peito. Por isso que eu falo, a vida não é só pra mim, olhar pra mim. Teve uma cliente que chorou esses tempos, que eu nem entrei na sala e era eu que ia fotografar. Aí eu até saí e falei, não, ela tá chorando por causa de mim. Falei, Senhor, me prepara. Eu vou lá. E eu entrei de novo e falei, linda, maravilhosa, me dá um abraço primeiro. Falei, não chora, eu sou um ser humano igual a você. E eu falei, olha, eu vou fazer seu ensaio hoje, vai ser incrível, maravilhoso. Eu falei, olha, que bom que você me escolheu. Ela falou, não, eu fechei um outro pacote, eu não tinha condições de pagar o seu. E aí é você é a resposta das minhas orações. Falei, mas você é crente então, hein? Porque sou eu que tô aqui. A fotógrafa não tinha ido no dia, tudo. E eu tinha que cumprir aquela agenda. E aí eu entrei. E aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Porque eu nunca me senti tão amada por uma cliente que tava ali. E Por um eles estranho, né? Por um estranho que te ama e que desejava você, que desejava eu. E é muito louco isso, assim, né? E aí eu abracei ela, tudo, e fiz o meu melhor ensaio que eu podia entregar pra ela. Falei, tá pronta pra arrasar? Porque hoje a gente vai arrasar, pra você nunca mais esquecer de mim mesmo. E é isso, É isso. sobre contar É marcar na vida histórias. das pessoas, né? É, Nossa, que maravilhoso, né? fotografia pra mim faz todo sentido. E você faz tráfego hoje? Faço. Mas eu faço desde quando eu comecei, né? Quando eu comecei era eu mesma, era tudo tiro perdido, uma coisa Ela muito faz louca. porque aparece pra mim direto quando ela tá lançando o workshop, aparece Olha o lá, ó, seu. tá vendo? Aí, ó. O Gente, workshop aparece pra mim. outra dica, né? Vamos se fazer network, mas às vezes você não sai fazendo um raio de um network tão bem feito, né? E você não sai às vezes de casa ou tá dentro do seu estúdio. Então, faça uma reservinha ali pro seu marketing, né? Vamos estruturar, fazer a gestão acontecer de fato, separar o atendimento, tirar do seu WhatsApp profissional, o seu WhatsApp pessoal, deixar uma linha separada, porque senão seus clientes vão falar contigo no final de semana e você vai acabar respondendo. E aí você passa a não ter a sua vida social também. Demorei muito para chegar nesse processo. Então, hoje, eu tenho meu número pessoal e a empresa tem o número dela, né? Então, hoje eu não sou mais eu, o telefone ali, né? Sim. Tem o telefone da empresa, as mensagens da empresa, tem as minhas mensagens.
e a Tamires. Então, existe o meu projeto e existe a Tamires hoje. Sim. Demorei muito. Faço tráfego para atingir tanto com meus anúncios, quanto agora a questão dos workshops. E eu acho que é muito essencial hoje, no dia de hoje. Hoje fala sobre o seu workshop, por mais que as pessoas que vão ver o seu workshop já vai ter passado, mas você vai começar a abrir outras turmas. Vou. O que fala seu workshop? É sobre o quê? Bom, meu workshop é 99% prática, tá? Então, assim, só nessa virada que vai ter agora no dia 30, a gente vai ter 5 modelos grávida. Então, eu vou ter... 5 pessoas, 5 modelos grávidas. 5 pessoas, 5 modelos grávidas. A tarde inteira vai ser prática. Então, eu vou falar desde a luz básica de uma luz, vou vir depois mostrando esses modificadores, porque um modificador só, ele pode fazer diversas luzes. Então, nós vamos vir nesse começo apresentando a diversidade das luzes. À tarde vai vir com modelos. Então, por exemplo, assim, eu estou trazendo uma surpresa no meio deles, porque não vai ser focado só em gestante. Vou trazer uma surpresa ainda, né? Em breve, quem me segue aí vai saber. Então, eu vou trazer uma gestante bailarina pra gente fazer um contraluz, porque funciona. Amo o tecido, amo o que joga, que tem movimento. Então, vai ter uma bailarina, vai ter uma de tradicional, que é o blazer, as clássicas, vai ter a borboleta, vai ter o anjo, vai ter tudo que eu faço dentro do meu estúdio, dos meus 5 mais pedidos. Focado em luz. Focado em todas as luzes. E quanto que é o valor, em média? A gente tá... É um dia só. Hoje o workshop lançamento ficou R$ 1.500 e para o segundo lote tudo tá indo para R$ 1.900. Então, para quem quiser comprar já de primeira mão, é R$ 1.500, é um dia. A gente oferece o coffee. E não tem agenda mais, 9, é tipo essa aberta. Não, Porque dia 30 não não vai chegar, provavelmente, a tempo das pessoas verem o episódio. Dia 30 tá fechado já, vai rolar. A próxima data é no final de abril. Ah, então. Que é a segunda data que tá... A terceira, na verdade, né? Que tá aberta. E a gente vai trabalhar nisso. Então, assim, eu quero que as pessoas aprendam na prática real. Então, assim, eu não quero só entregar a teoria, não. Porque quando eu aprendi, foi fotografando. E dentro do estúdio, aquela, né, que quando você fecha os olhos assim e as luzes vinham, era na prática que eu fazia. Então, eu quero ensinar na prática. Porque às vezes você fala, e a sua linguagem de falar não é a linguagem de conhecimento e de adquirir do outro. Sim. Então, eu quero que todo mundo leve suas câmeras. Primeira testem, luz, pá, vamos para balão, pá, fez aqui, agora vamos pro octa, agora vamos fazer beauty dish, vamos. Por que essas luzes fazem? Agora vamos fotografar com elas? Vamos. Entra a primeira, entra a segunda, entra a terceira modelo. E aí cada uma vai entrar com uma luz diferente. E a gente tá atingindo uma coisa muito grande com a questão das cores dentro do estúdio. E eu tô muito feliz por isso, porque eu tô trazendo um pouco do externo para dentro do estúdio, que era uma coisa que eu queria quando eu vi o Gil fazendo os externos, né? E aí trouxe atrelado para dentro do estúdio. Gente. Eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes. Se você tivesse que... Se tem alguma coisa que você soubesse antes, teria ajudado você no seu caminho, na sua caminhada, né? Porque às vezes a gente aprende lá pra frente, às vezes a vida ensina. E se tivesse alguma dica, alguma coisa para você poder dar de conselho, né? Se você soubesse de algo, o que teria te ajudado, que você aprendeu no decorrer do caminho? Na verdade, eu acho que olha pra você, esqueça olhar pro próximo e olhar, falar, putz, eu tenho que comprar essa lente. Eu errei muito em comprando o equipamento. A lente X, a lente tal, a lente isso aqui. E hoje eu fotografo com a 50mm. Né? Fiz a roda gigante girar, gastei dinheiro à toa pra parar na 50 de novo, que eu já tinha lá no começo. Às vezes a gente acha que é o equipamento, não é o equipamento do outro. Aí a gente acha que tá faltando cliente, mas é por não saber que um tráfego existe. Você pode começar com R$500. 500 é muito. Começa com 100, então. Fazer um caixa para a empresa, fazer um caixa para os seus anúncios, procurar profissionais qualificados para você te ajudar no marketing como um gestor de um tráfego bom, né? Olhar para isso. Se policiar, porque às vezes a gente desanima, né? Olhar ali e fazer... Pega o papel e a caneta, vamos escrever de novo a sua história? Olha pra você, quem é você, faça sua missão, visão e valores. Desenhou a tua história, aí você olha pro próximo. Mas não se compare a ninguém. Você é único, você é única e a sua história é sua. Quando eu saí da casinha tentando nada se cria, tudo se copia... Eu olhei pra minha história e falei, não, eu sou capaz. E falei, vou criar o meu também. Hoje eu vejo fotógrafos copiando o meu trabalho. E eu falo, virei referência. É isso, cheguei lá. E é tão difícil a gente olhar pra nós mesmos. Então, às vezes, precisa alguém falar, poxa, você transformou a minha vida. As pessoas que fez o curso comigo, eu tô acompanhando no Instagram. E já ganhou uma autoridade, já tá fazendo mais cliente, mas aqui que ganhou autoconfiança.
Os medos travam. E eu falei isso no começo, quando a gente começou lá no workshop. Falei, primeiro, não deixe o medo te paralisar. O medo ele te paralisar. Eu fui dentro do banheiro do avião, mas eu cheguei no Ceará. Cheguei em Fortaleza para fazer o curso. Por isso que eu volto sempre a dizer, eu fui a viagem inteira trancada praticamente dentro do avião, passando mal mesmo. Quando eu desci lá, eu nem queria entrar no avião. Quando eu desci, falei, cheguei. Senhor me trouxe até aqui. Tenha sua fé independente da religião. Acredite em algo. Emana pro universo, pede pra Deus. Acredita em você, eu acho que já é o principal, né? Acreditar no seu potencial que te conecte, te move, que te dê força, nem que seja você mesmo, como você falou. Eu digo que eu tenho uma fé muito incrível que com Deus mesmo que eu sirvo, não é falando de religião. Eu falo sempre pra Deus, Senhor, me prepara. Mas para que eu seja um ser humano que faça diferença na vida das pessoas. Não para estar só por estar na Terra, não. Porque por estar aqui, não olhar próximo, já tem tanta gente. Então é só se organizar, olhar para si, fazer a sua reservinha. O Rafael me ensinou muito a ter as reservas. Né? Porque eu era uma pessoa que ajudava tudo e todos. Aí eu nem não tinha, só aquela que divide o pedaço do picolé. Né? Não quero mais, só pra pessoa comer. Eu queria, né? Mas era só pra doar e pra dar. E às vezes a gente se perde dentro da gente mesmo. Então, minha maior dica de hoje, se eu puder deixar para meus amigos fotógrafos, é que olhe para você. Você já é uma inspiração. Você já é alguém que brilha nessa terra aqui. Olha até onde você chegou, né? Olha até onde você chegou. Você tá aqui até hoje é por um grande propósito. Mas saiba que você tem ele. E o que é do outro é do outro. Sim. E o que é seu é seu. Né? Às vezes a gente se compara muito. Batalhe pelo seu, né? Não fica só desejando, né? Não, e quando a gente não se compara com o outro, a gente é tão feliz, a gente é tão livre. Eu não vivo de comparações. Porque quando você não se compara, você vive sua essência, sua verdade, né? Você não se compara com o outro se diminuindo. Quando a gente se diminui, a gente perde a nossa existência, né? Isso. E aí você descobre que você é alguém. Exato. Eu falo, eu sou alguém. Demorei tanto pra me descobrir quem eu era. E quando eu descobri, eu falei, uau, você é muito bacana também, viu? É isso. Eu queria finalizar com uma... Porque já vai passar aqui, mas eu queria finalizar com mais uma, assim. Hoje em dia, a gente anda num mercado muito difícil. Num mercado muito competitivo. Num mercado onde existe muitos fotógrafos, né? Muita comparação e tudo mais. E a gente tem pego muitas pessoas que estão desanimadas, que dizem que o mercado mudou, que o poder de compra mudou e que estão vendendo menos. E, por outro lado, a gente também pega pessoas que estão vibrantes, que estão vendendo mais e tudo mais. A gente tem o nosso ponto de vista, né? Do que é o mercado, do que vale de cada um, do parâmetro do copo de água cheia, copo de água vazia, como que você enxerga, né? Sim. Mas eu queria que você falasse, para você, o mercado mudou? Não, para você a agenda tá cheia, tem mais clientes que antes? Não, o mercado tem menos clientes, menos procura, mas eu consigo fazer ali do limão uma limonada. Sim. O que você diz para essas pessoas que estão desanimadas e falando que o mercado mudou e que não tem cliente igual antes? Eu acho assim, teve uma mudança sim, que as pessoas perceberam isso, por isso que tem esse movimento de dizer, né? Que se estivesse bom, ninguém estaria reclamando. Mas assim, o que eu falo? Sobre fidelização de clientes, trabalhar sua carteira de clientes e trabalhar dentro da base que você tem. Ainda existe muita procura, mas se você não se organizar e fizer um trabalho qualificado para o atendimento ao cliente até do começo, meio e fim e abandonar, ele só vai vir uma vez. Se você fizer um atendimento do começo, meio e fim e deixar a prospecção para a pessoa voltar, numa gestante você tem 5 oportunidades. Você tem a oportunidade dela vir como mãe, a oportunidade do newborn, a oportunidade do acompanhamento, do smash the cake, do ensaio família, do ensaio profissional dela, do aniversário dela e do aniversário da criança. Passei até de 5. É você saber olhar as oportunidades. Hoje nós falamos muito sobre leads, né? Se atualizem. Porque a gente tem que também saber de tudo. Como empreendedora hoje, né? E CEO hoje de 2 unidades do estúdio, eu não faço só estudo sobre fotografia, luz. Seria o melhor do mundo. Pintar só meu quadro cenário, lindo, né? Só me preocupar com aquilo, né? Não! O mundo tá caindo, eu preciso de cliente, eu tenho funcionário para pagar. Meus funcionários são CLTs e tenho poucos que são PJ. Então, tudo regularizado ali, tentando seguir da maneira certa. Por mais que tente fazer o certo. Porque uma hora o errado dá ruim e ele dá ruim em geral. Então, o que eu acho? Assim, o mercado ele teve uma mudança, as pessoas estão percebendo, mas ainda tem procura. Então, aonde tem fumaça, há fogo e há prospecção de você captar o seu cliente. E pode ser até pós-venda.
replanejamento de base antiga. Às vezes ela tá grávida de novo, às vezes ela tá fazendo Conhece alguém. Ela conhece alguém, pede indicação, cliente fidelidade. Tem alguém para indicar? Porque quando você tá numa plataforma menor, você consegue ainda pegar os indicações. Oi, tudo bem? A Patrícia te indicou aqui, Cláudia? Eu sou a Tamires, a fotógrafa de gestante e tal. Pô, eu fiz isso com as minhas pastas de gestante. E foi assim que eu comecei. Então, como eu acredito, quando não tinha nada, quando eu colocava 200 conto de tráfego pago, hoje, vamos falar que passa de 10K. Né? Eu sou uma pessoa que, depois de um certo momento na vida, já não consegui mais investir 5 mil, 6 mil, 7 mil. Pela quantidade, pela meta. A gente tem meta. Eu tenho meta na empresa. Então, tem que estipular. Eu tenho meu time comercial, tenho meu time de fotógrafas, tenho meu time de maquiadoras. Então, a gente estipula uma meta para você e aí trabalha naquilo. Então, eu acho que, assim, o recado é: trabalhe na base, invista no tráfego pago. Eu vejo que muitos fotógrafos que fez o meu treinamento, eles investiram nisso, e é bom que caia a pessoa perguntando. Aí é você que tem que ir. Por que você não vai fechar comigo? Quebrar as objeções. Por quê? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? É valor? Se chegar o momento de você tomar a decisão, de você dar um desconto para a pessoa, e você está precisando daquilo, você não está desvalorizando o seu trabalho. Você está precisando, é uma troca. Você está precisando, é uma seu troca. Trabalho, é. Então, é sobre isso. Agora, eu tô precisando... quando chegar o momento do de graça, aí você está desvalorizando o seu trabalho. Que não depende precisa. também, se você tem com estratégia que é dar de graça por estratégia, né? Façam parcerias com as pessoas regionais que têm contato com outras pessoas. São mulheres que influenciam mulheres. Falam, olha, eu queria fazer um ensaio seu de posicionamento, de imagem profissional. Vi que você é cabeleireira aqui da nossa cidade, tem muitas mulheres. E depois eu queria disponibilizar um voucher para suas clientes. Pode ser no salão, pode ser através do nosso digital. É uma estratégia que Não, eu e se a pessoa andar 10 quilômetros da onde é o estúdio dela, ela vai ver oportunidades de vendas e parcerias durante Parcerias, faça, eu tenho um workshop parcerias. que eu falo sobre isso, né? Sobre a oportunidade de você tentar olhar o seu persona, né? Olha o seu persona e ver onde é que ele frequenta. Onde ele tá? Onde ele tá? O que ele frequenta? Que roupa que ele veste? Que Isso, lugar que ele usa, ele usa? Ele vai que ele no anda, nutricionista, né? ele vai na massagista, ele vai no cinema, ele vai na loja de brinquedo, na loja de roupa. Também. Vai lá, tenta essa parceria, né? Tem tantos lugares para você fazer relações, mas as pessoas elas só enxergam o que chega, né? Você lembra uma palestra de um fotógrafo? Eu não vou lembrar qual é o fotógrafo. Faz muitos anos, não sei se você já ouviu falar, que ele participava de um tênis clube da cidade e eles não tinham mais grana, ele tinha que sair do tênis clube. E ele falou assim, eu vou parar de fazer isso, mas do tênis eu não saio, porque lá é a minha linha de network. Porque ao jogar tênis com aquelas pessoas, eu estou me conectando com pessoas que têm poder aquisitivo do que eu quero trabalhar, que era fotografia de ensaios profissionais para homens. E era o público que ele frequentava. Ele não desistiu, dinheiro, né? Ele não desistiu, ele continuou pagando o tênis clube. E no final, ele fez a carteira de clientes dele sair de lá. Porque ele catou um cara lá, que era um tiozão mais velho, que influenciava os mais novos. E o cara continuou fotografando. Na verdade, a gente tem muito também avaliar qual é o ambiente que você frequenta. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas com quem você frequenta? Né? Quem são os 5? E o ambiente faz toda a diferença, né? A gente já cresce. Estão falando, o que elas pra você poder falar de coisa inteligente. Às vezes você tá no meio de pessoas que tá te desmotivando ou que não tá crescendo, e aí você vai o quê? É a crença, é o movimento, é daquele meio ali que tá te trazendo. Quem são as 5 só pessoas? Reclama. Né? Aí você começa a reclamar. Aí daqui a pouco você não sabe porque você tá reclamando. Aí você olha aquele ambiente tóxico que você tá vivendo, né? Então, às vezes, a gente não percebe, mas avaliar, né? Quais são os lugares, as pessoas que você quer pra você. Converse, esteja nos lugares onde estão falando de inteligência, né? E você vai sempre, o empreendedor que tem empresas que tem outros colaboradores, você sempre vai ter que apagar o fogo, né? O bombeiro, né, da situação. Porque fogos existem e eles sempre vão existir. E tem que ter, tem que ter. Isso te tira da zona de conforto, faz você criar estratégias que você fala assim, poxa, olha aí, eu resolvi uma coisa que parecia tão difícil. Às vezes eu faço um problemão, sabe? Que eu já faço aquela coisa monstruosa na minha cabeça. Mas eu sempre dou a solução pra encontrar a saída pra ele. Eu nunca sento em cima do problema. Eu pego o problema e falo assim, ó, agora ele tá aqui, vamos resolver? Porque não adianta. Porque quanto mais você joga por baixo do tapete e você sente em cima do problema... Não adianta. Mas ele cresce. E aí uma hora ele te engole. Aí você fala assim, poxa, perdi. Perdeu pra quem? Pra você mesmo. O meu maior concorrente hoje sou eu mesma. É você mesmo, Prazer, Tamires, sou o maior concorrente. Sou eu. É isso. Nossa, tá. A gente podia ficar horas aqui falando. Tá bom, né? Tá uma delícia, não é? É muito bom. Só faltou o chopp. Foi maravilhoso. Azeitou, né? Olha, geralmente tem, mas o salaminho tá bom, né? Tá ótimo. A gente agradece de todo o coração por você ter aceito estar aqui com a gente. Com certeza, esse episódio trouxe muitos insights para muitas pessoas. A gente espera que vocês, com esses conhecimento, com essa troca, com
com tudo, né? Energia, Com essa né? energia, com tudo que aconteceu aqui, você possa sair do seu sofá e parar de reclamar. Sim. E fazer, né? Entrar em movimento, fazer acontecer. É melhor feito do que perfeito. Às vezes a gente quer chegar na perfeição, mas quando a gente vai chegar na perfeição, aprendi há pouco tempo, já tá tarde. Já tem gente fazendo, já fizeram, e aí ficou tarde demais. Então, vamos fazer agora e vamos parar de reclamar. Tem cliente, é difícil, mas aí você tem que se movimentar primeiro sabendo quem você é e aonde você quer chegar. Verdade. Então, gratidão, É isso. amamos Muito ter você aqui. obrigada. Vamos ter você convidar mais vezes, porque a gente Muito gosta de repetir. O Gilmar já veio 2, daqui a pouco tá vindo a 3. Próxima vez vai trazer a mãe, né? Não, e eu contei aqui, são técnicas, segredos e ações que a gente fez que deu muito certo, viu? Então. Sem tampar nada. Igual eu falei pra vocês das parcerias, de Sim, como buscar, sim. de estar em movimento. Então, E é a abrindo pessoa que tem a que real, levantar mostrando que é de real. graça, o que você não pagou pra Isso. estar com a pessoa, você fez de graça mesmo, foi lá com a cara e com a coragem, E tá tudo bem, Mirella, né? tal, tudo Não, bem, ó, tá tudo existem certo. pessoas que têm contratos de prestação de serviço, outras pessoas que não vão te cobrar, outros que você pagam pra trabalhar e outros que vão pagar pra você. Exato. Existe esse mundo, então ele é real. Basta você pode perguntar pra qualquer influencer da internet, tá lá o número da assessoria, e perguntar quanto custa. Às vezes perguntam pra mim, poxa, teve uns sim que foram um contrato, outros eu consegui na parceria, outros gostaram do meu trabalho. E é assim, é um jogo de negócios, né? Seja bem-vindo Que é ao mundo. riscos e acertos. Sim, nem Então, toda hora a gente vai bora acertar, arriscar mais, né? Muito obrigada, meninas. A gente que foi agradece, ótimo. gente, muito obrigada. Obrigada aos nossos patrocinadores, Alfa Photobook, que a gente ama de paixão. Aqui, ó, a Tatá não deixa a gente mentir, que é qualidade de primeira, Sim. preço, entrega, qualidade, assim, de ponta. Tem a Assis, que faz o follow-up. Não sei se você conhece, mas vale muito a pena conhecer. A Assis, ela faz... ela ajuda você a organizar o seu negócio nas vendas, nas tarefas e no follow-up. Para aquelas pessoas que têm um WhatsApp bem tumultuado. Sim. E que às vezes você não dá sozinha, conta. né? É sozinha. Aí você chega, ele te manda no final do dia toda a sua conversa do WhatsApp, todo mundo que você tem que conversar, já com a resposta de inteligência artificial, com resposta para os seus clientes, para que você não perca o seu cliente. É incrível. E se você quer, por exemplo... Gente, vou falar uma coisa que eu adoro. Ele faz a sua organização de tarefas. Você atendeu o seu cliente vai fazer aniversário em maio. Você sabe que ele vai fazer, você fala, olá, Assis, por favor, me lembre que minha cliente faz aniversário dia 10 de maio. Dia 10 de maio, ele te manda, te lembrando e ainda te mandando uma mensagem para mim, para você mandar direto no WhatsApp dela. Nossa. Perfeito. Você tem como atender, fazer personalização com o seu cliente, é incrível, realmente. É só conectar no seu WhatsApp e ele faz toda a leitura e entende seu cliente e tudo mais. E Carlinha Toscano, nossa paixão, nossa amiga, nossa best, que faz o trabalho de edição impecável, te ajuda a ter qualidade de vida com a sua família. Isso não tem preço dentro da fotografia, né? Você conseguir explorar cada vez mais o seu trabalho e deixar a edição para outra pessoa cuidar. É isso, né, amiga? É isso, né? Muito obrigada. Curtam, compartilha, se inscreve no nosso canal e lembre que é muito importante isso pra gente, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda pra mais pessoas. Não cai o dedo, eu já te falei. Faz isso agora. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Assis e Carla Toscano Edições. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção, apenas 4 dias úteis. E ainda com a menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Assis é uma inteligência artificial que te ajuda a organizar suas tarefas, desde lembretes, textos perfeitos para captar e reter vendas e follow-ups, garantindo um melhor atendimento na otimização do seu fluxo de trabalho. E Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT Produções entrega qualidade de vida.